Isso é boas novas. Fala comigo, good news. Vamos entrar na palavra de hoje, que está queimando o meu coração. Hoje eu estou iniciando uma série nova. Então prepare o seu coração, aperte o cinto, porque nós vamos falar de boas novas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei você, mas eu estou meio invocado ultimamente. Eu estou deixando para lá o meu Facebook, deixando para lá o meu Twitter, o meu Instagram, e de vez em quando eu posto uma coisa da família ou da igreja, porque eu estou meio invocado com os comentários que o povo está fazendo lá ultimamente. Todo mundo tem alguma coisa para reclamar, para criticar. Você já reparou isso? Ou é só eu? Gente, está todo mundo reclamando. Todo mundo tem notícias ruins para trazer, né? E as polêmicas se levantam. Não toma vacina para você que você vai morrer. Aí vem outro e fala, toma vacina e você vai morrer. Você fala assim, meu Deus do céu, né? Aí tem um que faz, não faz isso que você vai se lascar. O outro fala, faz isso que você vai se lascar. E brigam, e quebram o pau, e sempre se apertam, E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou cansado um pouquinho, e eu não entendi o porquê que eu estava cansado dessa polêmica toda, mas eu comecei a analisar e eu vi que está todo mundo falando o que é contra. Todo mundo hoje quer falar o que ele é contra. Mas tem muito pouca gente falando o que ele é a favor. O evangelho não é algo que nós pregamos, que nós somos contra. Nós não fomos chamados para pregar o que a gente é contra. O evangelho nos desafia a pregar o que a gente é a favor. Nós não fomos chamados a pregar que somos contra isso, contra aquilo outro. Nós somos chamados a pregar do que Deus nos motivou aí, que é o quê? Salvar o pecador, falar da salvação, falar da vida eterna, amar os perdidos, amar o próximo. Nossa palavra não pode ser de condenação, precisa de ser de portas abertas. Sabemos que nem todo mundo vai entrar nas portas abertas e que muitos serão condenados, mas nós não fomos chamados a pregar a condenação, nós fomos chamados a pregar a salvação. Guarde isso no seu coração. Antes de você postar algo que você é contra, que tal postar um good news de Deus para a vida das pessoas que estão seguindo você? Hoje em dia, em tempos de fake news, né, tem todo esse negativismo, agora tem também a questão dos fake news, né? Tudo é fake news. Então, no meio de fake news, eu queria que você guardasse isso. Em tempos de fake news, Deus tem sempre um good news para você. E nós vamos analisar áreas que Deus tem boas novas para nós. A primeira área que vamos analisar hoje é a tentação. Eu sei que eu vou estar falando, não é para todo mundo, né? Por exemplo, nem todo mundo aqui foi tentado, correto, na vida? Ok, quem foi tentado, levanta a mão. Quem não levantou a mão, pede perdão a Deus para você mentir menos. Todos nós estamos expostos à tentação. Tentação é uma coisa eu gosto de uma música do Thales que ele diz, todo dia o pecado vem, né? E chama, e amanhã vem e chama, e vai dando um desespero ouvindo aquela música, e vem, e ele diz, e eu escolho Deus, né? Mas é exatamente isso, é uma escolha que temos que fazer todos os dias. Hoje em dia tem más notícias, fake news, pessimismo, negativismo, tristeza, improdutividade, depressão e tantas outras coisas que vão trabalhando e vai empurrando a gente, gerando crises profundas, onde a gente para de lembrar que tem um Deus bom. Diga comigo, Deus é bom. Quando nós lemos que Deus é amor, quando nós entendemos que Deus é amor, você tem que entender que Deus flui de bondade na nossa vida, mesmo quando o amor dele está apertando algumas áreas da nossa vida. Você que tem filhos adolescentes sabe o que eu estou falando, às vezes você tem que falar um não, né? Um não, mas esse não é amoroso, é protetor, é cuidadoso. Você me entende isso? Uma notícia ruim na vida não pode dominar você. Você não pode viver pensando em coisas ruins quando Deus tem boas novas para a sua vida. Nós só podemos vencer o mal com o bem. Só podemos vencer o que há de maligno com as boas novas. Deus tem coisas que Deus já falou e que te ajuda a vencer várias áreas da sua vida. E hoje nós vamos tratar sobre como vencer a tentação. A gente vai meditar nisso aí em Lucas 4, mas antes eu quero dar alguns versículos para você. Primeiro, Mateus 26, 41 diz, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Olha aqui,
tentação é algo que você cai. Tentação não é algo que te pega por detrás, você nem viu. Olha, pastor, eu nem vi. Quando eu vi, não, tentação é algo que te engoda, te ilude, você cai. Então, Mateus 26, 41, a recomendação de Jesus é: vigiem e orem para que não caiam em tentação. 2 Timóteo 2, 22, o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo dizendo assim, e essa palavra é rema para mim e para você hoje: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Fuja, o apóstolo Paulo fala para o seu jovem discípulo: fuja desses desejos, eles são malignos, e busque essas coisas aqui, ou seja, diz, não apenas fuja, mas fuja na direção de algo, fuja para encontrar algo, não é correr por correr, é correr na direção de algo certo, é dizendo não para algo, correr na direção, dizendo sim para outra coisa. Existe sempre uma saída para o pecado, todas as vezes que formos tentados, existe uma saída para o pecado. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados mais do que vocês possam suportar. Olha, deixa eu reler. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Eu quis aumentar um negócio aqui, quase que eu crio um desastre. Tá bom. 1 Coríntios 10, 13, o que o apóstolo Paulo quer nos dizer é isso, guarde isso. Toda vez que você for tentado, tem um escape. Fala comigo, escape. Ah, mas eu não consegui resistir. Olha, deixa eu te dizer, todos somos humanos, muitas vezes não resistimos e pecamos. Não tem ninguém ouvindo aqui hoje que pode dizer, eu nunca pequei. Você pode dizer, eu nunca pequei nessa área, mas você não pode dizer, eu nunca pequei. Todos nós somos tentados, todos nós erramos. Aliás, a Bíblia deixa bem clara, quem diz que não peca é mentiroso. O apóstolo Paulo esclarece assim, quem diz que não tem pecado, ele pode não ter pecado nenhum, mas o apóstolo diz, ele tem um que chama mentira. Ou seja, não tem como. Então não é uma questão de uma ou outra coisa específica, sabe? É questão de todas as áreas da nossa vida. Toda vez que formos tentados, vai vir junto com a tentação o escape. Agora, como Deus criou pessoas? Deus criou pessoas com emoção. Fala comigo, emoção. Deus criou pessoas com sentimentos. Fala sentimentos. Deus criou pessoas com vontade, que não eram, assim dizendo, corrompidas, mas foram corrompidas. Deus nos deu desejos que são bênção. Posso citar um só para vocês? Quantos são solteiros aqui? São solteiros, levanta a mão. Olha aí, glória a Deus. Deixa eu contar algo para você. Escute algo. Tem um negocinho chamado sexo. Sei que vocês nunca ouviram falar disso, os adolescentes estão aqui, não sabem o que eu estou falando. Tem uma coisinha chamada sexo. Foi Deus que criou. Foi Deus que fez. E eu vou te falar uma coisa, quando você casar, você vai descobrir algo. É bom. Tudo que Deus faz é bom. Vai ser algo fantástico na sua família, no relacionamento que você tem com seu esposo, com sua esposa. Porém, o homem foi corrompido nos seus sentimentos, nos seus desejos, e o sexo hoje se tornou uma aberração em tantas áreas. E aí você é tentado em algo que Deus criou você para desfrutar, porém o diabo deturpou e levou a outro nível, e disse, não precisa respeitar os limites, não precisa respeitar as cercas, para que esperar casar, faz logo o test drive para ver se tem certeza que vai gostar do equipamento que você está comprando. Aí pastor, que coisa feia de falar. Não, é feio de se fazer. Falar nem é tão feio assim. Não, mas eu quero experimentar, eu quero testar, vai que não dá certo. Eu vou te garantir, você jovem solteiro, dá certo. Os casados não sabem se ri ou se chora, mas dá certo. Dá certo. Eu te garanto que dá certo. Não precisa,
Não se preocupar em testar, não. Ah, mas vai dar pele com pele. Dá, sempre deu. Sempre funciona, relaxa, tranquilo. Deus fez para ser assim. Quando você for tentado, redirecione sua atenção para outra coisa imediatamente. Não adianta bloquear o pensamento, falar assim, eu não vou pensar nisso, não vou. Você já reparou que tudo aquilo que você fala, eu não vou pensar nisso, é tudo que você pensa? Gente, é igual dieta. Que coisa horrível é fazer dieta. Porque você corta a comida, e quando você corta a comida, você passa o dia inteiro pensando em comida. Ao invés de cortar a comida, você tem que transformar esse pensamento em que eu preciso comer menos, eu preciso comer melhor, eu preciso exercitar mais. Ou seja, você foge da direção, mas se você corta só a comida, não resolve. É por isso que a pessoa fica um mês sem comer, perde 20 libras. Quando perde 20 libras, ele chama os amigos para celebrar na churrascaria. E no dia seguinte, é um pote de sorvete. E no outro dia, picanha. E o que acontece? Volta rapidinho. Então não adianta você só... isso acontece em todas as áreas de tentação. Você reprime falando, não quero pensar nisso, sai da minha cabeça. Sai, eu te amarro, eu te repreendo. Mente, não pensa nisso. E você vai segurando, fica igual uma borracha. Você espichando, de uma hora para outra você faz igual aquele, vai para a churrascaria. Em outras áreas da sua vida. Então não adianta apenas não pensar, reprimir o pensamento. Você precisa trocar esses pensamentos por coisas que vão te fortalecer, por coisas que vão te levar para frente. Você precisa fugir sim, mas fugir na direção de algo que vai te ocupar, que vai fazer com que você então não pense naquilo, não vá naquela direção. A melhor forma para vencer a tentação é desviar o pensamento e ocupá-lo, desvia daquilo ali e ocupa com outras coisas. E a mente fala, a Bíblia fala sobre isso, sobre renovar a mente, né? Como? Através da palavra de Deus, trocando os pensamentos carnais pela palavra de Deus. Mas nós não vamos gastar tempo nisso hoje, mas só vou te dizer uma coisa: o que ganha a sua atenção, ganha você. O que ganha a sua atenção, ganha você. Eu posso dar um exemplo para vocês? Tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu comecei a analisar, comecei a estudar. Deixa eu estudar isso aqui, deixa eu analisar. Gente, isso não pode ser assim. E fui ver, eu vou te falar o que é essa coisa. Essa coisa se chama Tesla. Tem uns irmãos aqui da igreja que já dirigem. E de vez em quando eu dou uns cavalos de pau no Tesla de vocês. É um carro chamado Tesla, lindo. Carro para mim, a vida toda, sempre foi um instrumento de transporte. Desde quando meu primeiro filho nasceu, ele já tem 24 anos, logo em seguida a gente comprou uma minivan, né, Jussiara? Acho que foi até o Itamar que me levou lá atrás, lá naquela época, né, Itamar? Você lembra disso? Né? Foi o quê? 43 anos atrás, mais ou menos, né? 42, O Itamar me levou. Eu era recém-casado, meu filho hoje está com 24 anos. Comprei uma minivan. Dirijo minivan até hoje. Entendeu? Então o carro para mim é só um instrumento que vai e vem, mas o Tesla me chamou a atenção. Eu bati o olho nele, pintou um clima. Sabe o que é clima? Aquele negócio que fica assim? O Tesla me ganhou. Eu não sei, vai demorar ainda alguns anos para mim ganhar um Tesla. Mas o Tesla me ganhou. Estou cantando a minha esposa, presente bom de dar para o seu marido. Brincadeira, gente. Chamou a minha atenção. Eu estou citando isso. Por exemplo, o que tem te chamado a sua atenção? Eu dei algo bem natural para você, tá? Chamou minha atenção, me ganhou. Eu posso nunca ter, mas chamou minha atenção. Não estou, eu quero Deus orando, jejuando, nem estou nem aí para isso, carro, meio de transporte. Mas eu estou dizendo, chamou. O que tem chamado a tua atenção? Passa alguém, você olha, chamou a tua atenção, você deu atenção, estudou, foi atrás, te ganha. Vem um comentáriozinho no Facebook, né, daquela coisa lá do passado, www, deveria ter esquecido, mandei para o inferno.com. Mas está no meu timeline aqui me chamando. Sabe qual é a melhor coisa a fazer com isso? Block. Nem responde. Vi a sua foto, que saudade de você. Você está tão bonito, tão bonita. Uau, os anos te fizeram muito bem. Vá para o inferno com seu comentário. Block. Tem gente que não aprende. Lembra do Sansão?
matou um leão, deixou o leão lá, mas falou, deixa eu ir lá ver se aquele leão está morto mesmo. Deixa eu ir lá ver. E aí ele, enfim, quebrou o voto dele, de Nazireu, mais uma vez. Os leões que a gente matou, deixa lá. Então nós precisamos entender que o que ganha a nossa atenção, vai ganhar a gente. O que capturar a sua atenção, vai ganhar o seu coração. Você age baseado no que você sente. Jó 31:1, Jó diz, fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. O Salmos 119:37, Davi orou assim, desvia os meus olhos de coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Você já percebeu que quando você vê um anúncio de comida na televisão, você fica com fome? Eu e Jussiara, né, a gente às vezes está a gente já jantou, às vezes está em casa, na cama ou num hotel, viajando, já jantou, já deu, estamos na cama para dormir, já escovou os dentes, passou fio dental, bochechou com sei lá o que é, fez toda a rotina já. Aí estamos assistindo alguma coisa, entra uma propaganda de um negócio gostoso assim na frente. Às vezes um olha para o outro, olha para o outro assim, que miséria, né? Está repreendido. Gente, o que passa diante dos olhos arrasta o nosso coração, é o poder da sugestão. Eu quero andar um pouquinho, Hebreus 3:1 diz, fixem os seus pensamentos em Jesus. Então quando você vê algo, tira dali e fixa o seu pensamento em Jesus. E olha essa instrução que Tiago 1:12 dá. Eu estou te dando bastante Bíblia, a gente vai comentar um pouco de coisas práticas, mas eu queria dar essa base de alicerce nas Escrituras para você. Tiago 1:12, ele diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A aprovação, ela vem para que a gente persevere, avance e cresça. Você vai entender isso hoje. Toda tentação é uma oportunidade para a aprovação. E posso te dizer uma coisa? Tem gente que gosta de falar assim, olha, eu posso ser tentado em todas as áreas, mas nessa área minha carne é fraca. Pois é nessa área que vai vir as tentações. Ah, pastor, por quê? Porque o diabo vai aproveitar, o diabo vê a minha fraqueza e vem me tentar também. Mas dá para você dar crédito mais a Deus do que ao diabo? Deus nos permite ser tentado para a gente crescer, para que a gente vença, a gente diga não. Preste atenção nisso, toda tentação é uma oportunidade de você ser aprovado e crescer diante de Deus. Quando você vence a tentação, você cresce, você aproxima-se do caráter de Cristo. Deixa eu te dar um exemplo, a integridade, ela é construída quando eu sou tentado com coisas desonestas. Se eu tenho problema de desonestidade, se alguém tem problema de desonestidade, vai aparecer diante dele sempre provações de coisas nessa área, e ele vai ser íntegro e dizer, não, eu vou resistir. Então ele cresce, o caráter dele melhora, ele vence a tentação, ele é aprovado e ele se parece mais com Cristo. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A bondade se desenvolve em momentos que temos até razão de ter ódio, raiva, fazer aquela massagem ungida no pescoço de alguém. A paz floresce no meio de guerras, de ataques de todo quanto é lado. É assim que nós crescemos, é assim que nós avançamos. Olha, esses são os 4 estágios do pecado na sua vida, da tentação. Primeiro ela vem, cobiças, deixa eu usar esse exemplo, a imoralidade, idolatria, a avareza, a mentira, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Se a gente não fugir disso, o que acontece é assim, a primeira coisa vem o desejo, e o desejo diz, eu quero, olhei, como diz lá em Minas, gradei, eu quero, aí vem a dúvida, mas espera, será? Não, eu quero, mas será? A dúvida. Se você vai avante, se você vai adiante nisso, vem a decepção e a tristeza, imediatamente o ceder à tentação. Por que eu fiz isso? Você sabe o que eu estou falando quando você levanta da sua cama e come metade daquele pudim de madrugada na geladeira? Ele podia estar doce, uma delícia, imediatamente, acabou o pudim.
Você já fala, por que eu fiz isso? E bate aquela tristeza. E você já olha para a balança e fala, amanhã eu estou lascado. Todo mundo pode se encaixar em qualquer área da sua vida, qualquer outra tentação. E depois vem a culpa. E agora? Qual vai ser o resultado disso? Ou seja, resumindo, supere hoje os desejos e as dúvidas para não ter que encarar a decepção e os resultados, a consequência dos pecados. Agora, como vencer a tentação da vida? Passos práticos, vamos lá. Primeiro, número 1, ande na presença do Espírito Santo. Olha, gente, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é autoajuda, não. Não, eu vou dizer, eu vou viver santo, eu vou meditar, sabe? Eu vou virar zen, eu vou me alimentar de uma forma que vai me deixar mais assim tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa, carne é carne. Carne você resiste, domina, você não domestica a sua carne. Você vence a carne andando com o Espírito. Vou repetir. A única forma de vencer a carne é andando com o Espírito. É enchendo-se do Espírito de Deus. Ande na presença do Espírito Santo. Agora sim, nós vamos começar a analisar alguns versículos ali no Lucas capítulo 4. Aliás, toda essa série é baseada em Lucas. Capítulo 4. O versículo 1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso aqui mexeu comigo até eu entender, isso aqui demorou um pouquinho quando eu comecei a estudar teologia, viu? Porque Deus Pai pegou Jesus e mandou para o deserto para que ele fosse tentado. Deus faz isso? Então quer dizer que algumas tentações que acontecem na minha vida, Deus permite, e às vezes Deus me leva em momentos para eu ser tentado, porque se Deus fez isso com Jesus, Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você. Só que Jesus não caiu nas tentações, por quê? Porque ele caminhava com o Espírito, ele estava cheio do Espírito. Jesus estava cheio do Espírito e com isso voltou do Jordão, foi ao deserto e não acabou o combustível de proteção. O caminhar com o Espírito Santo é o combustível que nos ajuda a dizer não à tentação. Se a gente está, o que está dentro da gente? Quando eu me formei, o pastor da igreja onde eu me formei, o pastor David Demola, ele falava muito isso, mas a primeira vez que eu ouvi isso nem foi dele, foi de um dos professores que disse assim, garbage in, garbage out. Olha, não me leve a mal. Ok? Eu não quero ser puritano, dizer, você não pode assistir novela, você não pode assistir Netflix, você não pode assistir isso, porque, gente, vamos parar de falar para os outros o que os outros têm ou não têm que fazer, cada um sabe administrar a vida dele diante de Deus, o Espírito Santo diz, você não deve estar fazendo isso, amém? E outros fazem, e assim, vamos cada um cuidar da sua vida, posso ouvir um amém? Mas feliz é o homem, diz Tiago 1,12, que persevera na aprovação. Ponto número 1, viva sempre cheio do Espírito Santo. Você precisa entender que desertos virão. O que eu estava querendo dizer, lembrei. É que não tem problema essas coisas. O problema é essas coisas serem maior do que as coisas de Deus na sua vida. Tem gente que até um simples futebol vira ídolo na vida dele. Ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo de congregar, de sentar, de ler a Bíblia, de estudar a palavra, porque tudo que faz é futebol. E não tem pecado nenhum no futebol, não tem pecado nenhum em assistir uma série, não tem pecado nenhum nisso, mas quando isso toma o lugar de Deus na sua vida, tornou-se um ídolo, tornou o pecado. Amém? Então, você precisa andar na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, desertos são pedagógicos e terapeutas, ou terapêuticos, melhor dizendo. Gente, o lugar que a gente mais aprende na vida é no deserto. Desculpe, mas as maiores vitórias e as maiores lições que eu aprendi com Deus foram nos momentos de frustração extrema da minha vida. No momento de dor extrema da minha vida. Eu queria que fosse num culto. Eu falei assim, nossa, o dia que eu mais senti Deus na minha vida foi num louvor, foi numa pregação. Não foi. Foi no meio do ataque, lascado na cabeça, eu preocupado, sem saber o que ia fazer, e orei, e aí vem a presença de Deus no meio do deserto, me confortou e disse, é aqui, filho. E são experiências que eu não esqueço nunca. São as maiores lições que nós aprendemos na vida. Ela é aprendida sentada no banco, na sala da escola de líderes do deserto. Jesus foi levado para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Nós precisamos saber que os desertos vão chegar
E o deserto que você está vivendo hoje, ele foi permitido por Deus para que você seja nele aprovado. Eu vou repetir porque tem gente aqui que precisa ouvir isso. O deserto que você está vivendo hoje foi permitido por Deus para que você seja aprovado nessa área que você está enfrentando. Pare de ver o diabo no deserto e veja o Espírito do seu lado. Busque o Espírito, se encha do Espírito e vença esse deserto. Amém? Ponto número 2. Número 1, ande na presença do Espírito Santo. Número 2, persevere quando o deserto for grande, porque tem os desertinhos pequenininhos. Mas tem um deserto, meu irmão, parece que é o Saara, o negócio não acaba nunca. O negócio é longo, é longo, é longo, é longo. O que a gente faz? Olha, no caso de Jesus, durou 40 dias. 40 dias. Alguém aqui já jejuou 24 horas seguidas? Levanta a mão. Você lembra, isso não parece que foi o dia mais longo da sua vida? É ou não? Quem fez jejum 24 horas seguidas sabe, esse dia foi longo. Imagina 40 dias no deserto. Demorou esses 40 dias, viu, gente, para Jesus. Não foi um negócio fácil. É um jejum intenso, num local horrível. E ali, ele foi sustentado pelo Espírito Santo, mas ele perseverou. Fala comigo, perseverou. Será necessário perseverança, resistência, resiliência, que é a palavra da moda, que vocês conhecem, e confiança. Desertos normalmente não são momentâneos. Os momentâneos, os pequenininhos, é uma provazinha que a gente passa. É coisa pequena, sabe? Desertos podem levar dias, semanas, meses, e eu acompanho vidas e que eu ando e abraço e choro e estão no deserto há anos. E sei que vão vencer esse deserto. Deserto é para a gente dizer assim, eu não vou desistir. O deserto não é o lugar de desistir. Nunca. A falta de perseverança tem levado muito a desistirem das suas vidas, dos seus casamentos, das suas famílias, dos seus trabalhos, dos seus sonhos, das suas ideias e dos seus projetos. Existe hoje a palavrinha que está em moda que é ressignificar, e já falamos sobre isso de forma positiva, ressignificar na sua vida, mas quando você começa a ressignificar sua fé, a ressignificar sua família, a ressignificar o seu casamento, a ressignificar algumas coisas, eu acho que você já passou há muito tempo da ponte da ressignificância. Pode voltar, dá meia volta e volta, porque Deus tem coisas na nossa vida que Deus nos chamou para perseverar e não para trocar toda hora. Família não é sapato que você troca porque está apertando o seu pezinho. Sabe, tem coisas que a gente tem que aprender. Você já viu quantas mães, o filho veio com um problema, a mãe vai devolver lá na... Eu nunca vi uma mãe querendo devolver o filho. E eu já vi muitas mães que os filhos vieram com problemas. Os nossos filhos veem aquelas coisas mais lindas, daqui a pouco começa a correr, começa a falar, começa com malcriação, são só os meus? A gente pega e fala assim, não gostei, devolve. A gente não faz isso com família. A gente não faz isso com amigos, a gente não faz isso com relacionamento, a gente não faz isso com a nossa fé. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Tem coisas que você tem que perseverar. Não é trocar, não gostei, vou arrumar um novo. Não gostei dos meus amigos, vou arrumar um amigo novo. Gente que está do seu lado, fiel, gente que você... Não estou falando desses amigos, enfim, que não são amigos. Estou falando de gente séria que Deus colocou do seu lado, porque falou algo que você não gostou. Tem relacionamentos, tem situações e família, pessoal, são valores que permaneçam. Então, aprenda a permanecer. O deserto é longo, não desista nos dias de trevas do que Deus te revelou em dias de luz. Preste atenção nisso. Não desista nos dias de trevas do que Deus te revelou nos dias de luz. Aquilo que você ouviu de Deus, numa revelação de Deus, não desista disso quando parece que não tem luz. Terceira coisa que você precisa fazer para vencer a tentação: faça um propósito com Deus quando o deserto chegar. O versículo 2, Lucas 4 diz, o versículo 1, que Jesus foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o versículo 2 diz, e foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Durante 40 dias Jesus não comeu nada, ele fez um propósito, nesse caso comida. Todo deserto exige um propósito de nós. Alimente o seu espírito, faça um propósito de ler mais a palavra, de frequentar mais a reunião, a congregação, a sua célula,
de estar mais junto com gente que traz palavra de Deus para a sua vida, de estar se reunindo com pessoas que te edifiquem, alimente o seu espírito, de ver filmes saudáveis, de escutar músicas que vai te promover, que vai fazer você chegar mais perto de Deus. Alimente o seu espírito e deixe a tentação morrer de fome. Não alimente a tentação, alimente o seu espírito. Tenha convicção que você é filho de Deus. Deus é seu pai. Então, diz o versículo 3, o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Se é. O diabo vem: Deus está contigo mesmo. Se você fosse crente, se você fosse cristão, esse deserto não aconteceria, essa tentação não estaria te visitando novamente. Resista a isso. Entenda uma coisa, você é filho de Deus naquele dia que você está trabalhando no seu emprego favorito, que você está trabalhando as melhores horas que você quer, e que vem o seu patrão te pagando o maior salário que você sonhou na vida, ainda te dá um bônus ainda e diz, junto com o bônus tem 2 semanas de férias, vai. Deus é seu pai nesse dia. Mas Deus continua sendo seu pai naquele dia que você bate em portas e o emprego não vem, e o dinheiro está faltando e as coisas estão apertadas. Deus continua sendo seu pai. Ele é o Deus quando você está lá em cima, Ele é Daddy quando você está lá embaixo. Te abençoa e te cuida na fartura, te cuida, te supre quando falta. Muitas pessoas recebem uma palavra e logo a Escritura nos ensina, vem o diabo para roubar essa palavra, e muita gente fica, mas será? Creia, você é filho de Deus e ponto. Mas tem umas coisas acontecendo na minha vida. Você é filho de Deus e se você perseverar, você vai ver a bondade do Senhor na sua vida. Apenas persevere, faça um propósito de crescer em Deus no meio do deserto. Mateus 3, 16 e 17. Foi um pouquinho antes disso, mas Jesus aqui recebeu uma afirmação tremenda de Deus. Deus preparando Jesus para o deserto. Diz assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Jesus foi para o deserto sabendo quem ele era e que ele dava alegria ao Pai. Sabe por que muito crente entra em crise no deserto? Porque ele não para entender quem ele é e saber que independente de você ser humano, pecador, falho, você alegra o coração do Pai. O fato de você ter acordado hoje e ter saído da cama, sabe, Deus não só permitiu, como isso trouxe alegria ao coração de Deus. Você é filhinho de papai, filhinha do papai. Como a Bíblia diz, né? A maçã, a menina dos olhos, em inglês é the apple of his eyes. Ande sempre bem alimentado espiritualmente. Faça questão disso. Eu tenho visto uma geração aí que está cada vez mais, isso não vou comer porque me faz mal. Isso eu não vou comer porque isso aqui, isso vai atrapalhar o meu corpo, ok? E o espírito que vai viver a eternidade? Não poda nada, não filtra nada, não tem nenhuma barreira, tudo vale, tudo pode. Se nós cuidamos do corpo, quanto mais precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Posso ouvir um amém? Se alimente, jamais brinque com a fome da carne, alimente todos os dias o seu espírito. 4 ponto, esteja satisfeito com o que você possui. O diabo levou a um lugar bem alto, versículo 5 de Lucas 4, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no lance todos os reinos do mundo. Satanás é o pai da mentira. Olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Pai da mentira. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo de bom que você já teve ou que você possa ter nessa vida vai vir de Deus, é Deus que te deu, então você não tem que se vender para nada, nem para ninguém. Esteja satisfeito no pior momento da sua vida. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,12, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, o segredo de viver contente em toda qualquer situação, seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Seja sempre agradecido pelo que você tem. Vença essas batalhas assim. Seja fiel ao Senhor o tempo todo, seja agradecido, fiel. Você sabe que a gratidão tem a ver com fidelidade? Quando o que você tem, seja muito ou seja pouco, você é agradecido, você é fiel. É a ingratidão que visita o nosso coração que faz a gente esquecer de ser fiel nas pequenas coisas. A gente começa a take it for granted, a gente começa a não valorizar as coisas que Deus está fazendo em nossas vidas, ou que fez em nossas vidas.
Olha onde que eu estou, olha onde cheguei, hoje eu já estou mais assim, eu já tenho um certo, sabe, peraí. Você lembra de onde você saiu? Você lembra quando você não era esse eu grandão que você é hoje? Eu posso olhar hoje para a minha família e dizer, olha, veja os filhos que Deus me deu, que bênção. Uau! Veja, né, a mulher que eu conquistei, os filhos que eu criei, veja, a educação que eu dei, quando eu era um menino bobão que não sabia nada da vida. E se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, nada disso teria acontecido na minha vida. Então seja fiel a Deus o tempo todo. Por último, permaneça atento, porque o tentador nunca vai desistir. E aí é o versículo 13, né? Jesus resiste. O diabo diz assim, a Bíblia diz, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você vencer uma tentação, fortaleça ali aquela área, porque você vai ser visitado de novo nela. Não é tipo assim, peguei e não pego mais. Sabe que negócio? Como é que é? Catapora, né? Peguei e não pego mais. Resistir, nunca mais vou ter. Não. Você vai ser visitado de novo. Então você precisa trabalhar e construir uma barreira naquela área. Se você não deixar o evangelho crescer em você, você cairá. Você vai cair no ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, intenção, fracasso, culpa. Você não vai resolver os seus problemas se você não se encher do evangelho, se você não for dominado pelas verdades da palavra. Esconder a dor, esconder o pecado, esconder a tentação, só vai intensificar isso na sua vida. A Bíblia nos ensina que pecado confessado é pecado perdoado. E eu aprendi uma frase que é: quem não confessa a tentação, infelizmente, vai ter que confessar pecado. Então, busque alguém, se abra com alguém, siga os passos que nós analisamos hoje, deixe o Espírito Santo encher o seu coração, avance, permaneça, não desista, seja agradecido em tudo, fortaleça as áreas que você já venceu, não abra a porta para o inimigo na sua vida.